Como ser mais feminina em momentos de estresse. E esse é o tema da nossa live de hoje, a nossa segunda live de uma série de 30 dias de live, onde a gente vai estar falando sobre como ser mais feminina e empreendedora. Mais feminina porque nós precisamos encontrar a nossa essência e precisamos atuar na nossa verdadeira essência, que é a essência feminina. Existem muitas mulheres que estão longe da sua essência. E empreendedoras é o segundo passo, porque enquanto você não trabalha a sua essência feminina, você não se posiciona como mulher, você não se posiciona na vida. E a partir do momento que a gente toma uma posição, o empreender, ele fica muito mais fácil. Então esse é o tema da live de hoje e eu gostaria de registrar o assunto aqui. Só um minutinho. Bem, enfim. Vamos dar continuidade então. Então vamos lá. Como que eu me torno mais... Se feminino é leveza, se feminino é deixar fluir, como é que eu me torno mais feminina em momentos de estresse, tá? Então vamos entender o seguinte. Toda vez que eu estou num momento estressante ou toda vez que você está em momentos de estresse, algo está acontecendo, não é fato? Então toda vez que existe o estresse na sua vida, preste atenção. Faça a seguinte pergunta para você. O que eu estou tentando controlar? Qual é a necessidade que eu gostaria que fosse atendida agora, neste exato momento? Silencie e perceba qual é a resposta que vai vir. Silencie e perceba qual é a emoção que você vai sentir. Quais as informações que o seu corpo está trazendo para você? Porque veja bem, existem, dentro do campo das necessidades, existem 3 necessidades importantes para a gente saber. E para a gente entender isso para aplicar. Então a live de hoje eu vou trazer mais ensinamentos para você, certo? Para que a gente cresça, entenda tudo isso, porque essa evolução feminina cabe um conhecimento progressivo. Então vamos entender sobre os campos de necessidade. Primeiro nós temos a necessidade do corpo. Na necessidade do corpo, o que o corpo exige da gente? O corpo exige nutrição, o corpo exige hidratação, o corpo exige excreção, o corpo exige descanso e o corpo exige movimento. Então, toda vez que eu deixo de atingir uma dessas necessidades do corpo, eu não estou atendendo as minhas necessidades. Então observe esse campo de necessidade, que ele é fundamental na vida de qualquer pessoa, certo? O outro campo de necessidade que existe são as necessidades da mente. E dentro das necessidades da mente, existem 6 necessidades básicas de todo ser humano, que são certeza, variedade, significância, conexão e amor, crescimento e contribuição, as 6 necessidades da mente. Essas 6 necessidades, quem controla é a nossa mente, nosso ego. E dentro do campo de necessidade, também existe a necessidade do espírito. Então, as necessidades do espírito têm a ver com a experimentação, a observação, a tradição ou lealdade, o que chamamos também de lealdade. E aí, nesse campo de lealdade que eu quero estar passando e entrando um pouquinho mais na questão do assunto aqui. Por quê? O que acontece? O que isso tem a ver? Porque assim, toda vez que a gente tem um momento de estresse, toda vez que a gente tem uma situação que nós desejamos controlar, e tudo aquilo que a gente não aprende é porque não tem origem em você. Tudo aquilo que você não aprende porque não tem origem em você. E aí, nossa, quão profundo isso? Verdade. E é nesse ponto que a gente começa a olhar para nós verdadeiramente e aprofundarmos um pouco mais a nossa essência, aprofundarmos um pouco a nossa origem. Mas qual que é a minha origem? Qual é a sua origem? Primeiro ponto. Quando a gente fala de origem, para você nascer, você teve pai e mãe, certo? E se a gente for um pouquinho, e seu pai, e os seus pais também tiveram pais.
E os seus avós também tiveram avós. Então veja bem, você é resultado de toda a sua ancestralidade. E toda geração teve uma história, teve uma situação que de repente não é do seu conhecimento, que essa história traz lealdades familiares. Então é importante a gente entender a nossa história, entender a nossa origem e conhecer muito mais sobre isso. Quando você faz um levantamento disso, quando você começa a entender os movimentos que aconteceram na sua origem, no seu sistema familiar, fica mais fácil você começar a perceber os fatos que aconteceram, sabe? Você cria ali identificações. E muitos nem sabem a sua história, nunca teve nem curiosidade de perguntar, né? Como foi para os seus pais, como eles se conheceram, como foi quando você nasceu, né? E perguntar também, saber sobre as histórias dos seus avós e tudo mais, porque entender a nossa origem faz todo efeito. Se tudo aquilo que eu não aprendo não tem origem em mim, de onde então vem essa origem? A quem estamos identificados? Que padrões nós estamos repetindo? E de repente é um padrão familiar aí que precisa ser visto, precisa ser olhado, certo? Então, e todo padrão de repetição, ele nasce de uma necessidade espiritual, que é da lealdade e da tradição, certo? Então, só voltando um pouquinho para a gente entender. Existem 3 campos de necessidade: necessidade do corpo, necessidade da mente e a necessidade do espírito. E dentro da necessidade do espírito, existe ali a necessidade de experimentação, a necessidade de observação e também a necessidade de lealdade ou tradição. E lealdade é muito comum nos dias de hoje a gente entender um pouco mais sobre isso, porque às vezes nós nos comportamos na vida em lealdade à nossa família. E eu falo um pouco de mim. A Cristiane, ela foi muito leal ao pai. Quando meu pai faleceu, eu passei a prosseguir, dar continuidade à vida dele. Ele não me pediu que fizesse isso, mas eu acreditava que era a minha função, dar prosseguimento à história de vida dele, dar continuidade a tudo que ele criou. Então, todas as minhas decisões, as minhas dificuldades, principalmente logo após o falecimento dele, eu tive uma grande responsabilidade, né? Então, quando ele faleceu, deixou uma empresa e tinha 230 colaboradores. Nesse momento, quando eu tinha que tomar decisão, eu fazia a seguinte pergunta: como que meu pai resolveria isso? Como que ele agiria dessa forma? E aí eu fui fazendo isso constantemente e agindo como se fosse ele. E aí eu me comportava assim, no ambiente de trabalho, lógico, era tudo novo para mim, era muito grande as decisões, era muita responsabilidade. Eu tinha apenas 24 anos e a gente tinha ali uma empresa, tinha uma responsabilidade de uma família, tudo mais, como filha mais velha, tal. E eu comecei a fazer essas perguntas de como que ele fazia. E eu queria manter e preservar tudo aquilo que ele tinha construído, eu não queria que se perdesse, eu tinha muito medo da escassez, né? Então a escassez está lá na minha necessidade da mente, que é a necessidade da certeza, né? Então eu tinha que estar olhando para tudo aquilo e passei a conduzir minha vida como se ele conduzisse, como se fosse por ele, para ele. As minhas decisões eram tudo com foco nele. Nesse momento da vida, eu passei quem eu me tornei. Eu perdi toda a minha essência. Porque eu passei a ser quem? Eu passei a ser o provedor da família. Eu passei a ocupar o lugar dele. Eu passei a ser pai da minha irmã, sabe? Eu passei a assumir posturas que não era minha. Nesse momento, eu saí fora de ordem. E toda vez que você sai fora de ordem, você adoece uma família. Toda vez que você sai fora de ordem, o sistema adoece, gera um caos em tudo. Então existem as 3 leis, né, do amor, das ordens do amor, né, no sistema das constelações. Quais são essas leis? As leis do pertencimento,
saber a quem você pertence, né? Qual que é a sua origem, qual que é o seu sistema familiar. A lei da ordem, quem veio primeiro. E a lei do equilíbrio, que está relacionado ali à questão da troca. Então, toda vez que você está fora de ordem no seu sistema familiar, você acaba levando essa sua postura para dentro de um sistema profissional, dentro do seu trabalho. E aí você acaba também criando uma desordem. Em toda desordem existe uma confusão, em toda desordem existe um estresse, e em toda desordem existe algo que precisa ser aprendido. E aí a gente precisa, como assim aprender? Aprender e entender qual é a sua ordem hoje, se você está saindo fora de ordem, se você está sendo mãe do seu pai, mãe da sua mãe dos seus irmãos, certo? Então, quando a gente acaba assumindo, saindo da nossa hierarquia, por exemplo, eles vieram primeiro e eu vim depois. Então, eu sou menor, automaticamente eu sou menor. A partir do momento que eu me coloco igual a quem veio antes ou maior a quem veio antes, eu estou fora de ordem. Quando eu estou fora de ordem, existe uma desordem no sistema. O sistema adoece, a família adoece e aí existe toda a situação de estresse, a situação de caos. Então, primeiramente, observe isso na sua vida. Como ser mais feminina em situação de estresse? Primeiro ponto, observe o que está acontecendo exatamente nesse seu momento da vida. Por isso eu falei aqui para você. Se faço uma pergunta, qual é a necessidade que eu quero que seja atendida aqui? Se posicione para você ouvir. Sinta seu corpo, sinta o que isso está dizendo. Porque toda vez que existe essa desordem no sistema, gera estresse em você. Tá? Se não é no trabalho, olhe mais a fundo, olha para sua família de origem. E aí é onde eu disse para você que existem esses campos de conhecimento, os campos que a gente precisa entender na nossa vida. Então, assim, quando eu digo que tudo aquilo que você não aprende não depende de você. Tudo aquilo que você não aprende é porque não depende de você. Você ainda precisa aprender. Então, e aí quando eu preciso aprender isso, quando eu preciso olhar isso de uma forma mais profunda, eu vou lá no meu sistema familiar. Eu olho para dentro de mim, quem sou, a que sistema eu pertenço, a que ordem eu estou e como que eu estou equilibrando tudo isso na vida. Porque automaticamente, se eu me posiciono em situações se eu estou em situações de estresse e eu não consigo sair dela, e ela é constante na minha vida, e acontece no trabalho de uma forma pequena, e acontece na minha casa de uma forma pequena, acontece numa simples ligação, é de uma forma pequena, mas se você somar tudo isso, é grande demais para você. Então, se você pode escolher estar em momentos de mais levezas, o porquê você está agindo em momentos de estresse? Então, tudo aquilo que você não aprendeu não tem origem em você. Tem que olhar para isso e olhar com carinho. E hoje eu quero fazer uma contribuição ainda maior. Cris, como assim? Aquilo que eu não aprendo não tem origem em mim. Vamos entender um pouquinho sobre isso. Então, o que é essa origem? De onde você veio? Então vamos entender um pouquinho sobre genograma. A importância de você fazer um genograma para você entender um pouco mais a sua história. Né? Então eu sei que eu tenho mãe, que eu tenho pai, que eu tenho avós, que eu tenho tio. Às vezes eles são próximos, às vezes não estão próximos, às vezes você conheceu, às vezes você não conheceu. Mas assim, vamos buscar qual que é essa história? O que é genograma? Então genograma é como se fosse uma árvore da sua família, tá? Eu vou compartilhar aqui uma representação disso, tá? Isso aqui seria um genograma, é colocar ali a árvore da sua família. Então, colocar ali os seus, como diz, os seus avós, né? Você, seus filhos, né? Seus netos, tá? Ou você, seu pai, sua mãe, seus avós, seus bisavós, é fazer essa construção. Tanto do lado da mãe, do lado do pai, você fazer essa construção da sua árvore genealógica. Mas para que você construa isso, é importante que você saiba de alguns detalhes importantes. Só um minutinho, deixa eu
colocar uma observação aqui, compartilhar aqui algo com vocês, tá? Então, assim, que detalhes importantes são esses? Eu preciso olhar para dentro do meu sistema todos que fazem parte, né? Então, assim, é importante você olhar para isso e ver tudo aquilo que faz parte do seu sistema. Então, conheça um pouco a sua história. E todos devem ser colocados dentro da história. Como assim todos? Por exemplo, irmãos que não nasceram, né? Irmãos que nasceram e morreram, para você entender qual que é a ordem, qual que é o seu lugar. Faça isso, pelo menos a partir dos seus avós, por parte de pai e por parte de mãe. Coloque ali a vida deles. Seus avós, eles tiveram quantos filhos? Qual que é a ordem do seu pai? Qual que é a ordem da sua mãe? Seu pai e sua mãe se conheceram, quantos filhos eles tiveram? Qual que é a sua ordem? Qual que é o seu lugar? Eu vou te dizer algo mais. O lugar que você ocupa na sua família de origem provavelmente é o mesmo lugar que você está ocupando na sua vida. É importante a gente saber disso. Então, incluir aqueles que não foram vistos, os que foram esquecidos, os que nasceram e morreram, os que foram excluídos. Importante fazer todo esse trabalho aí, para a gente incluir tudo isso dentro do nosso sistema. E aí, existem aqui, deixa eu compartilhar com vocês, existe nesse trabalho dois objetivos principais dessa atividade, quando você vai fazer essa construção desse desenho. Né? Quais são os objetivos principais dessa atividade? É você entender como é que você visualiza a sua ordem na família, certo? E o segundo objetivo é você identificar padrões no seu sistema familiar. Como assim identificar padrões do sistema familiar? Quando você faz a construção e aprofunda nela, você vai olhar para a história clínica da família. Quando nasceu, quando morreu, qual que é o quadro clínico de saúde, se teve antecedentes, se teve vítimas, se teve agressores na família. Vai olhar sobre a religião, vai olhar sobre a educação que eles tiveram, vai olhar se houve algum membro da família que foi esquecido, que foi excluído. Olhe também a prosperidade da família e faça esse trabalho que mais na frente a gente vai estar falando sobre isso. A importância de você olhar a prosperidade da família, as profissões dos seus familiares. Então, olhar para tudo isso, certo? Quantos membros existiam, sabe? Então, fazer essa construção da sua árvore genealógica. Então, quando eu faço todo esse trabalho, olhando para minha história familiar, quando eu olho aqui está um desenho, quando eu olho para minha família, eu começo a incluir ele, ver que posição que eu estou colocando, qual que é a ordem que eu me posiciono. De repente você está sendo aí a terceira filha e as pessoas consideram como se você fosse a filha mais velha. Como é que o seu pai e sua mãe pontua você? Como o filho mais velho, filho do meio, filho mais novo? Ele dá mais responsabilidade para quem chegou primeiro? Ou de repente ele está dando mais responsabilidade para quem chegou por último? Então começa a entender, na hora que você vai desenhando isso, começa a entender como que isso está acontecendo na sua vida, na sua família. E isso é uma construção. E uma construção bem bacana, não é de um dia para o outro que você vai fazer um trabalho de pesquisa, você vai fazer um trabalho de conversa, e a partir do momento que você vai organizando isso, isso vai começando a entrar no seu sistema, no seu campo de entendimento. E é muito legal, porque quando mais você aprofunda, mais você consegue fazer as associações e identificação de situações ou repetição de padrões. Então, como que eu faço isso? Eu vou explicar aqui para vocês de uma forma simples, para que você possa fazer isso através de um desenho. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui. Então, o primeiro ponto é entender a simbologia, tá? Então, para você desenhar e entender a simbologia. Um quadradinho vai representar um homem e o círculo vai representar ali a mulher, certo? Se tem alguém que é falecido, você marca um X. Se o homem faleceu, você marca um X. Se a mulher faleceu, você marca ali um X. E a sua representação pessoal é um quadradinho cheio de tracejadinho dentro, que daí mostra quem tá sendo você, tá? Então,
aqui a gente entende qual que é a simbologia que a gente usa para construir esse genograma, tá? Porque é importante, porque quando você bater o olho, você já sabe o que é masculino, aliás, quem que é homem, quem que é mulher, sabe? E aí você vai fazendo essa construção do seu genograma. Depois, vamos olhar para a questão, deixa eu compartilhar outro aqui. Vamos olhar para a questão dessa construção do genograma. Então, veja bem. Deixa eu olhar para o outro. Deixa eu localizar aqui, só um minutinho. Então, não tá aqui para compartilhar, mas veja bem. Aqui, a gente sempre coloca o homem, ele fica sempre... O homem e a mulher, olha ali os quadradinhos, e os filhos. Coloque os filhos em ordem, certo? Então, assim, coloque a representação do pai, da mãe e dos filhos em ordem. O ordem da primeira e do segundo. Da relação dessa representação entre pais e filhos, acontece da seguinte forma. Por exemplo, você coloca ali o marido ali à esquerda, a esposa à direita, e os filhos vêm na posição junto. Se os pais são casados, você faz um tracejado em linha reta, faz um tracejado em linha. Se eles estão separados ou vivem em união estável, você faz um tracejadinho. Eles têm filhos, você coloca a representação em filho de acordo com a ordem. Sempre assim, o filho biológico como sendo mais velho primeiro, e aí você coloca sempre da esquerda para a direita os filhos. O primeiro da esquerda para a direita é a representação dos filhos. Se teve gestação, você faz um triângulo, certo? E aí, se dessa gestação, essa gestação teve aborto, aí você pinta ele, preenche ele todinho, porque daí ele representa ali o aborto. Ok. Quando eu faço toda essa construção, e aí se deixa quando eu faço essa construção do meu genograma, eu vou montando ali minha árvore genealógica. Eu vou colocando o nome dos familiares, eu vou colocando a idade que ele tem, quando ele nasceu, quando que ele faleceu, qual era a profissão que ele tinha, qual era o quadro clínico de saúde dele, que religião que ele tinha, qual era a educação que ele teve, quais foram as profissões que das minhas ancestralidades tiveram, qual é o nível de prosperidade que eles tiveram, se teve vítima, se teve agressor, então se houve algum excluído, se houve alguém que foi esquecido. É muito importante a gente entender o sistema a qual nós pertencemos. E quando a gente olha para isso, para essa construção toda, a gente começa a identificar e se colocar na ordem que viemos. E não só também, como a gente passa a olhar tudo aquilo que veio antes até chegarmos a nós e o quanto que aquilo faz parte de nós. Por exemplo, eu sempre fui tida como a segunda filha. E na verdade, dentro dessa construção, ao longo dos anos, eu fui ver que eu era a quarta filha, porque teve duas irmãs gêmeas que nasceram e morreram. Mas durante um bom tempo elas ficaram esquecidas. E aí a gente traz essa inclusão no nosso campo, no nosso cenário. Então, quando a gente olha para a nossa história, a gente olha para a nossa origem, a gente verifica se nós estamos fora de ordem ou não, a quem nós pertencemos, como a nossa família foi construída, as características. Quando a gente olha para toda essa questão, nós olhamos de uma forma mais profunda para nós mesmos. Sabe? Porque nós representamos todas essas ancestralidades, nós representamos toda essa história que foi possível, que aconteceu para que chegássemos até a mim. Então, o primeiro ponto é você entender em que lugar você está, qual que é a sua ordem e o sistema, aonde você pertence, qual que é a sua origem, certo? Então, entendendo da onde eu pertenço, da onde eu vim, qual que é a minha ordem, qual que é essa história familiar, você consegue se entender um pouquinho mais. Então, você consegue entender um pouco mais a respeito dos seus comportamentos, a respeito de quem é você.
Qual é o sistema que você veio? Qual que é a sua ordem? Qual que é a sua origem? Qual que é o seu lugar? E fica nítido se perceber se existe em desordem na sua família ou se você mesmo está em desordem. Então, porque toda desordem gera estresse. E toda vez que eu estou em momentos de estresse, eu estou agindo no controle. Eu estou tentando controlar algo, eu estou tentando controlar alguma coisa. De repente, você está tentando controlar até as suas emoções e você não consegue. Por quê? Porque isso é maior que você. Você não consegue perceber o ciclo de repetição que você está vivendo, porque em momento nenhum você parou para olhar para você. E o convite que eu estou fazendo é que você comece hoje a olhar para você de uma forma muito mais profunda. Porque somente assim vai trazer aprendizados, vai trazer a consciência para você. Enquanto eu não tenho consciência, eu não tenho competência. A partir do momento que eu tenho consciência, eu já passo a agir com mais competência. Por quê? Porque enquanto você não tem consciência, o seu ego é maior do que você. Você está agindo especificamente dentro do campo das necessidades da mente. Toda vez que eu me comporto, e todo mundo age no campo das necessidades da mente. A diferença é se você está consciente ou não daquilo que você está vivendo. Então, só o fato de você parar o seu agora e olhar o seu eu internamente, e aí o seu eu internamente olhar ali para a família, para a sua ancestralidade, e você chegar até aqui, isso é um nível de autoconhecimento muito profundo. Isso é um nível de autoconhecimento que pouquíssimas pessoas fazem. Ou não faz porque não sabe fazer, não sabe porque nunca ouviu isso aqui, não tem o entendimento de toda essa questão aqui, da importância disso aqui. Mas o primeiro ponto é identificar isso. E lógico, quando você identifica isso, tem muitos outros ensinamentos que trazem uma explicação, que traz esse cenário, que ao longo desses 30 dias eu vou falar um pouco mais sobre isso. Então o convite de hoje é que você inicie o seu genograma, tá? E se você quiser esse PDF, me manda uma mensagem falando eu quero, que daí eu te mando esse PDF inbox, tá bom? Para você entender um pouco mais como que você constrói o seu genograma. E aí eu recomendo, como no nosso segundo dia de live, comece a fazer essa construção, porque nessa construção vamos gerar uma série de situações, de insights, de descobertas do seu pertencimento ao sistema que você pertence, de entender mais um pouco sobre você, entender se você está fora de ordem ou não, porque quando eu trouxer um assunto relacionado a isso, vai ficar muito mais fácil de você identificar e entender qual é o momento que você está vivendo. O que acontece é o que a maioria das pessoas, ela não se consegue parar para se perceber nesse momento. Qual é o momento que eu estou vivendo? O que mais eu preciso entender? Hoje a gente está muito no racional. A gente sabe o que tem que ser feito e não faz. A gente sabe o que é certo e errado, porém continua errando. O que acontece aqui? É a ausência de informações, é sair da mente, sabe? O que acontece é que você está muito na mente. Quando você está muito na mente, você está no racional, você está muito na mente, você está no controle, e aí você já aprendeu a controlar. Controlar é muito bom, porque eu tenho certeza que eu tenho que estar certo. Eu vou atender minha necessidade também de significância, porque eu vou ser importante se eu fizer, sabe? É importante estar no controle, é importante ser uma pessoa que controla tudo. Não sei de que forma você analisa a sua necessidade, mas veja bem, quando eu estou no controle, eu estou em paz. Quando eu estou no controle, eu me sinto bem. Será que é verdade mesmo? Será que é verdade de fato? Porque quando eu estou no controle, eu estou olhando para o outro, eu estou olhando para fora, eu não estou olhando para mim. Eu estou esperando que o outro faça o que tem que ser feito, eu estou ali esperando o erro para que eu corrija, e nesse momento eu estou perdendo tempo de olhar para mim e entender o porquê que eu quero exatamente estar no controle. E eu estou perdendo a oportunidade de olhar para mim e entender porque eu estou vivendo em momentos de extremo estresse. Enquanto você está no momento de estresse, você não está deixando o seu feminino aflorar. Porque no estresse eu estou no controle. No controle eu fico rígida, certo? Então, feminino é o quê? É leveza e é deixar fluir. Como que eu deixo fluir se eu não controlo? Porque você está na mente.
você está atingindo, você está ali alimentando as suas necessidades da mente. Você está olhando para o óbvio, está olhando para a situação e esquecendo de olhar para você de uma forma mais profunda. Então hoje o convite é, vamos entender aonde estamos, a nossa história e a nossa origem, fazendo essa construção do genograma, olhando para a gente de uma forma mais profunda, olhando para nós com mais sabedoria, olhando para nós com o intuito de descoberta, de encontrar ali mensagens da nossa história que às vezes nós estamos negando e não estamos olhando para isso. Então a sua história, ela te dá inúmeras situações, referências que contribuem para você entender quem você está sendo hoje, no seu momento de vida atual hoje. Então se o convite que eu estou fazendo para vocês é evolução, vamos evoluir? Ótimo. Se você precisa evoluir, primeiramente entenda aonde você está. Porque somente entendendo onde você está é que você vai saber aonde você quer chegar. E se você não sabe ainda aonde você quer chegar, porque não houve um despertar, você ainda está na mente. Você está aceitando as condições que o externo está oferecendo a você. Então, a partir do momento que você olhar para você e trabalhar o seu interno, isso eu chamo de posicionamento, eu tenho certeza que você vai descobrir sonhos, vontades, verdades e deixar tudo isso fluir de uma forma muito mais leve e criativa. Então, veja bem, não existe ser mais feminina em momentos de estresse. Se o estresse faz parte da minha vida, eu tenho que parar nesse momento e olhar para isso. Eu tenho que entender onde estou vivendo, de que forma, o que está acontecendo. E para entender, você tem que olhar para dentro. E se olhar para dentro não é suficiente, eu preciso olhar um pouquinho para a minha história de vida. E olhar para a história de vida é incluir todos aqueles que fazem parte para que você esteja aqui hoje. Então, esse é um movimento, e entrar nesse movimento é uma dança do feminino, é uma dança de busca de inclusão, de acolhimento, aonde eu vou começar a abraçar tudo aquilo que me pertence, entender e incluir, toda vez que eu faço esse movimento, né? De inclusão, de abraçar, de olhar, de aceitar. E olha só, antes da aceitação vem a negação. Então, não se preocupe, faça isso com calma, vai olhando com calma, vai olhando com carinho, que eu tenho certeza que você vai fazer grandes descobertas, assim como eu também fiz. E olha só, foi muito curioso que por mais que eu soubesse, por mais que eu achasse que eu já sabia o suficiente, quando eu comecei a mergulhar mais e mais no meu genograma, nossa, eu tive muitas descobertas que só explicam quem foi a Cristiane e quem ela será a partir de hoje, tá? Então, deixa eu ver essa mesma dica para você, porque o problema nunca é o problema. Então, vamos olhar para isso com carinho e entender essa comunicação que eu tô querendo passar para vocês ao longo dessa caminhada, mas faça a sua parte. Comece o seu genograma, faça a sua parte. Se você quer o PDF para preencher o seu genograma, me manda a mensagem, eu quero meu PDF, que eu encaminho para você, tá? Ficamos aqui então, nessa nossa segunda live. Beijo, beijo, espero que você tenha gostado, espero ter contribuído um pouco mais com você. Deixa aqui seu comentário e até amanhã, ao 12h46, horário de Brasília, tá? Até mais, beijos!